Falar do Cruzeiro. Emerson Pansieri está aqui à minha direita. Gabigol, a gente já fala desse assunto agora ou vamos falar de Campeonato Brasileiro? Segura o Gabigol aí. Segura o Gabigol. Vamos falar do Brasileiro, pode ser? Pode. Primeiro que chacoalharam aquela de ontem, hein? Pelo amor de Deus, viu, Pansieri? Ô Damião, vamos ser sinceros, né? Ô Du, você fez as contas aí, foram quantas defesas do Cássio no primeiro tempo? No primeiro eu não sei, mas no jogo foram 8, se eu não estiver enganado. Então eu vou 8 defesas mesmo. Defesas. eu acho que no primeiro tempo foram umas 6. O primeiro tempo foi o ápice. Foi a prova do que o Cruzeiro fez no jogo, né? Du tá aí, comentou a partida. Muito difícil, né, atuar contra o Palmeiras, Damião. Inclusive, Cruzeiro com vários desfalques, né? Ontem tinha desfalque, vai ter desfalque também lá em Caxias do Sul, não vai ser fácil jogar lá não, você sabe que você já foi lá muito naquele campo ali, né? Nossa, Alfredo Jaconi não é brincadeira. Então, o que acontece? O Cruzeiro, eu vou começar falando sobre o técnico Fernando Diniz, porque aí tem a ver com o brasileiro. Posso só ser exato? Pode. Primeiro tempo, defesas do goleiro, 8 do goleiro do Cruzeiro, 1 do Palmeiras. Segundo tempo, 1 do goleiro do Cruzeiro, 1 do goleiro do Palmeiras. Então foram 8 defesas do Cássio no primeiro tempo. 9 ao total do jogo. No jogo. Tá louco, é muita coisa, né? Isso dá uma defesa a cada 10 minutos. O cara não aguenta, não. Não, foi uma grande atuação. Foi 90 minutos, 9 defesas, uma defesa a cada 10 minutos. 8 em 45. Você tá louco, misericórdia. Como é que aguenta? Mas era bombardeio, aí. Toda hora era uma bola. Então, assim, o que acontece? O Cruzeiro, com muito respeito, muita cautela, muita calma, tá observando esse caso aí, relacionado ao Fernando Diniz, mas a informação é que dificilmente ele fica, né? A tendência muito grande que domingo seja o último jogo. O Cruzeiro tá observando aí esse rendimento do Diniz nos últimos jogos, 14 partidas, Damião, 2 vitórias, 5 empates e 7. 5 derrotas e 7 empates, 2 vitórias, 5 derrotas e 7 empates. Depois da vitória do Criciúma, o Cruzeiro vem aí de 5 jogos sem resultado positivo, são 3 derrotas e 2 empates. Tem aquela derrota que ainda dói no torcedor, que foi a derrota pro Racing, da maneira que foi, com 20 minutos, o time argentino fazendo 3 gols, não valeu, mas fazendo 3 gols. Enfim, tudo isso está sendo levado em consideração. Ontem eu senti um Diniz muito incomodado com esses resultados ruins, então há uma tendência, há uma possibilidade que também o Cruzeiro faça essa troca aí no comando. O que eu sinto hoje, a gente para falar de treinador, a gente nem sabe de qual treinador que a gente tá falando, se é o do Atlético ou do Cruzeiro, porque os dois estão numa draga danada, viu? É impressionante. Na verdade, do Atlético não tem mais. O Cruzeiro ainda tá aí. O do Cruzeiro ainda tá aí. Por que eu tô falando isso? Porque a reclamação do torcedor e o que a gente sente na rua, Pansieri, não é só o fato de perder jogos, não. O Diniz conseguiu uma vitória só no Campeonato Brasileiro, né? Quanto o Criciúma em casa. Quanto o Criciúma. E que teve uma sequência de defesa importante do Cássio no fim do jogo. O que eu quero dizer? O futebol apresentado. O futebol apresentado é muito abaixo do que o torcedor espera. É muito abaixo do investimento feito pelo clube, sabe? Você joga ali, o investimento do Palmeiras é alto, tudo bem, o Palmeiras é o vice-líder do campeonato, mas peraí, pô. Era pra estar 5 no primeiro tempo. Isso aí, contando que eles perdessem 3 das oportunidades, Edu, que eles tiveram, das 8, fizeram só 5. Pelo amor de Deus, hein? Ninguém aguenta isso não. Torcedor não aguenta mais isso não, hein? O time não tem atitude nenhuma. Não tem atitude nenhuma. Quem tá assistindo o jogo, a percepção clara com 10 minutos de partida é que não tem chances de ganhar o jogo. Mas não tem chance de ganhar. Agora é torcer pra terminar empatado o jogo. Aí de repente ainda arranca um gol, consegue fazer um gol, mas mesmo fazendo gol, você sente que o time, essa virada aí vai acontecer a qualquer momento. Eu acho que o problema no futebol brasileiro, e falando principalmente do nosso aqui, Álvaro, é imputar ao treinador muita responsabilidade. A gente acha que o problema todo tá no treinador e às vezes o mérito todo tá no treinador. E eu acho que a maior responsabilidade no jogo de futebol é do atleta, seja pro bem ou seja pro mal, seja nas vitórias ou nas derrotas. A gente joga muita responsabilidade nas costas do treinador. Ontem, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro. Pro ano de 2024, o investimento do Palmeiras foi em torno de 195 milhões. O do Cruzeiro, 188 milhões. A diferença é grande? Não. Tá muito próximo. Sabe qual que é a diferença? O Palmeiras tem 5 anos de trabalho. O Cruzeiro tem 2 meses.
O técnico do Palmeiras vai bater 5 anos comandando esse time do Palmeiras. Com derrotas, com muito mais vitórias, com conquistas. Há uma sequência, há uma ideia. Nos últimos 4 anos é o Abel quem monta elenco, ele que senta, ele que escolhe a dedo o jogador. Há um trabalho espetacular na base do Palmeiras, há uma confiança muito grande. Quando você olha o Cruzeiro, o atual treinador está ali há 2 meses. Há 2 meses ele está colocando a ideia dele em jogo, ele está tentando. Então a grande diferença é essa. É tempo de trabalho e ficou escancarado. E para piorar, ontem, o Diniz estava repleto de desfalque. O Cruzeiro estava desfalcado demais dos seus principais jogadores no momento. Caio Jorge, Matheus Henrique, são os caras que estão mais entregando hoje com a camisa do Cruzeiro e estavam fora. Então teve isso para piorar e para dificultar ainda mais a situação. Enquanto a gente ficar... Eu confesso com você que você já falou aí 5 anos do técnico Abel no Palmeiras, né? Desde 2020. É tempo demais, já vai para 5 anos, né? É raridade. É raridade. Então, eu não lembro do começo do Abel. O que eu perguntaria, se você lembrar, ele começou tão mal assim? Ele começou com esses erros absurdos no time dele, no Palmeiras? Eu acho... Ou ele deu uma arrancadinha pra dar, depois perde uma aqui, mas deu outra arrancada? Ele começou durante a pandemia, né? Sabe? Por que eu faço essa pergunta? Porque esses caras não arrancam. Não arrancam. E aí vão irritando o torcedor, E, obviamente, quando eu falo torcedor, o dirigente também é torcedor, gente. Só que ele dirige o clube. Mas ele sente. Claro que sente. Né? Ele sente. Fala, pô, mas peraí, ué. Não é possível, coloco 180 milhões. Mas eu posso te trazer outra informação, Álvaro? O Diniz chegou no final de setembro porque a coisa já não estava andando. O Seabra, que eu acho que houve um erro muito grande ao mandar o Seabra embora na primeira oscilação que o Cruzeiro teve na temporada, nos últimos, o Pancieri pode me ajudar aí, ele tinha 3 vitórias em 14 jogos. Sim. O Seabra só caiu porque o rendimento tinha caído. Então, não dá pra gente dizer que o problema do Cruzeiro seja o Diniz e o Seabra, não. Porque com esse elenco aí, a coisa já não andava com o Seabra. Veio o novo treinador e ela só continuou da mesma maneira. Continuou não andando. O desempenho não teve nenhuma evolução. Pelo contrário, acho até o time piorou e resultado não veio. Então, eu tenho uma maneira de olhar futebol. Eu acho que a maior parte da responsabilidade, seja nas vitórias ou nas derrotas, ela sempre vai ser do atleta, sempre vai ser do jogador. O treinador tem responsabilidade? Tem, talvez ali 35%, 40%. O restante é jogador. E tem uma turma que não tá jogando nada no Cruzeiro. O Panzi, ele trouxe um fato aí em relação a rendimento. O que me chama a atenção foi o seguinte: o Cruzeiro tinha feito uma vitória no Paraguai em cima do Libertad. 2-0. Um ótimo jogo, tá? Um ótimo jogo. Aí, com o Seabra. Aí o Seabra optou por colocar time reserva contra o Cuiabá. Você pode ter certeza que não foi uma decisão só do Seabra, tá? Treinador nenhum tem carta branca para decidir qual competição ele vai priorizar. Autonomia suficiente para isso, não. A diretoria tem que participar. Claro. Foi um jogo Ela feio. pode não participar em escalar o time. Isso. Quem vai ser o lateral direito. Quem vai ser o lateral direito, quem vai ser o goleiro. Nesse momento, Seabra, tem que priorizar a tal competição. É isso aí. Então, se você puder... Se você vai priorizar com 100%, se você vai priorizar com 30%, 70%, é uma decisão do treinador. Isso. Agora, se vai priorizar ou não uma competição, a diretoria participa dessa decisão. É isso aí. Então, e aí o que aconteceu? Aí o Cruzeiro empatou com o Cuiabá por 0-0, num jogo muito feio. Aí ele foi demitido. Só que aí, antes o Cruzeiro realmente estava com uma sequência sem vencer, né? Tinha perdido para o São Paulo, tinha empatado com o Internacional, tinha empatado com o Vitória, passou do Boca, todo mundo se lembra, nos pênaltis, teve derrota para o Fortaleza, enfim. O Seabra caiu naquele momento. Eu lembro que foi um jogo no domingo. E aí, na madrugada de domingo para segunda, ele foi demitido e aí chegou o Fernando Diniz. Enfim, eu acho que a turma no Cruzeiro não quer errar, quer ter a cabeça fria e calma para trazer esse treinador e vai ser aí um técnico para a próxima temporada. Então, acredito que a tendência é essa do Fernando Diniz sair.
Mas cravar mesmo, não vou cravar. Mas é uma possibilidade. Você falou de Bragantino aí, deixa eu atualizar aqui que os jogos começaram às 8 horas da noite. 2 partidas estão acontecendo neste momento pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético do Paraná está recebendo o Bragantino lá em Curitiba e o Fluminense no Maracanã recebendo o Cuiabá. 14 minutos do primeiro tempo, o Fluminense e Cuiabá estão empatando por 0-0 e Eduardo Sacha acaba de marcar para o Bragantino. Bragantino 1, Atlético do Paraná 0. 2 jogos nesta noite pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Prossiga. Vamos lá, ô Damião, quer falar do Gabigol? Vamos falar do Gabigol. Vamos lá falar do Gabigol. Foi uma apuração do nosso Guilherme Pio, essa matéria. Daqui a pouco a gente volta no Brasileiro para falar do jogo do final de semana e quais são as chances do Cruzeiro de classificação para a Libertadores. Exato. Essa notícia do Gabigol está no nosso site tatiaesporte.com.br. O título é Cruzeiro define data de anúncio do Gabigol, acertado para 2025. Uma apuração do nosso Guilherme Pio. E que o Cruzeiro tem a intenção de oficializar a contratação do Gabigol no dia 2 de janeiro, que é o dia do aniversário do Cruzeiro. O Cruzeiro vai completar aí 104 anos de existência. Então o contrato do Gabigol se encerra no fim de dezembro. Antes disso, o Cruzeiro sabe que tem algumas questões jurídicas e tudo mais que não dá para fazer esse anúncio oficial. Então há uma tendência que esse anúncio seja feito no dia 2 de janeiro. 2 de janeiro, o Gabigol sendo anunciado no aniversário do Cruzeiro. Você esperaria tanto ou você faria igual alguns pais fazem? Já tem o presente de Natal, deixa eu dar isso logo, que eu tô mais ansioso do que meu filho que vai ganhar o presente. Não tem pai que é assim? Tem pai que compra o presente porque agora tá mais barato, tá mais tranquilo para comprar, mas fala, não, vou dar isso logo, eu não vou aguentar esperar o dia 25, não. Tem pai que é mais econômico, né? O filho faz o aniversário perto do Natal, vai lá, o presente é um só. Presente é um só. Mas o presente é bom. Mas esse presente é tão bom, Pedrinho, que antecipa, dá isso no Natal. Eu acho que se tá certo, cara. Né? Quanto antes. Acho que tem essa questão aí do contrato, né? Isso. Aí tem um impedimento. Aí vai falar assim, aí o Damião vai falar assim, então dá no Réveillon. É um baita reforço. O Gabigol é um grande jogador, é uma esperança que a torcida do Cruzeiro vê, principalmente em nível de contratação. O Cruzeiro, há um tempo, ele não passa por esse nível de contratação. O ídolo, né? Vai chegar, vai mexer com. Não, esse é pra buscar no aeroporto criança, mesmo, não é buscar lero-lero, não. Isso aí é pra buscar no aeroporto, é pra vender 100 mil camisas. É um negócio assim, é fenômeno. É uma baita contratação. E é pra vender no Brasil inteiro, não é só a torcida do Cruzeiro de Belo Horizonte, de Minas Gerais, não. É o cara que é cruzeirense, que mora lá em Cuiabá, que vai comprar a camisa do Gabigol e vai andar com ela pelo centro da cidade. É um jogador diferenciado e muito diferenciado, Pansieri. E aí, o Cruzeiro também, que vai fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos, o Cruzeiro vai fazer jogos nos Estados Unidos, né? Tem aí essa possibilidade de jogar até no Inter & Co Stadium, vai jogar contra o São Paulo e contra o Atlético no Clássico. Vai ter o Gabigol, né? Sendo contratado, tudo dando certo, ele sendo anunciado e sendo jogador do Cruzeiro, é uma atração gigantesca, né? Para ativação de marketing do clube, não tenho dúvida que o nome e o peso do Gabigol chama a atenção. Os meninos tudo fazendo, né? Vai fazer aquele jeitinho com a mão que ele faz, né? Faz o muque, mostra o muque. E para Minas Gerais é muito importante a contratação do Gabigol. O Cruzeiro precisa de um jogador referência como é o Gabigol. O Cruzeiro estava sonhando com esse momento também. Não era só de voltar da volta olímpica, não era só de chegar, não deu volta olímpica contra a equipe do Racing, mas chegou na final da Sul-Americana. Isso já era muito, pro Cruzeiro já era bom demais, né? No início do ano, se alguém falasse, o Cruzeiro vai chegar na final da Sul-Americana, assina aqui, mas talvez fique de fora da Libertadores, acho que muita gente assinaria. Eu assinaria. Muita gente. Assinaria. Falar que assim, o Cruzeiro vai chegar na final da Copa Sul-Americana. Até porque é jogo único. Obviamente que hoje a gente sabe o resultado, mas antes não saberia, né? E principalmente para um time que perdeu do Souza, né, gente? Não, depois de tudo que aconteceu, não é só essa temporada, não. Depois o campeonato estadual, a eliminação na Copa do Brasil e a história recente do Cruzeiro. A história recente do Cruzeiro não permite, ou pelo menos não permitia, o torcedor do Cruzeiro pensar, né, em algo desse tamanho. Olha só, tá precisando de dinheiro? Tem uma dica para você, antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É simples e sem burocracia. Não compromete sua renda porque não tem parcelas mensais e o seu dinheiro cai na conta no mesmo dia. Tudo 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp no 11 4002 7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. Consulte condições em bancobmg.com.br.
Deixa eu trazer um recado também aqui da Visa Mundo para você que vai viajar, vai para os Estados Unidos. Eu falei de viajar para os Estados Unidos, o Cruzeiro tá indo para lá. Você quer tirar seu visto norte-americano? 3309-9449. Meu amigo Carlos Quintão tá lá pronto para atender você com a equipe dele em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Juiz de Fora. O importante é você saber que vai ter uma equipe pronta para te ajudar, te auxiliar. Na hora da entrevista também no consulado, é importante. São mais de 420 mil vistos e mais de 24 anos de mercado da Visamundo no 3309-9449. Carlos Quintão tá todo feliz lá com o São Bernardo, lá na Copa Itatiaia. Vai fazer bonito. Tá chegando a hora da Copa Itatiaia, né? O bumbo vai começar a tocar. Eu quero ver, viu, Quintão? Quero ver esse time seu aí. Olha só, ô Damião, vamos falar sobre brasileiro. Domingo, jogo contra o Juventude. E eu até usei essa expressão, não sei se você lembra disso, tem uma galera de problema. A gente falava isso. Eu falava isso. Olha só, Barreal. Eu falava era mutueira. Não, pode ser mutueira de problema. Mutueira de problema. Ó, o Barreal tá fora. O jogador tem aí uma hernia inguinal, tem aí uma possibilidade de fazer uma cirurgia. Uma pubalgia também, como o Cruzeiro tá tratando. O Wallace tá machucado. O Vidalba tá machucado. Me ajuda aí, Pan, se eu esquecer. Caio Jorge e Matheus Henrique tá machucado. O Rafa Silva tá machucado e tá mais fora do que dentro, né? O jogador não vai ficar no Cruzeiro. Outra questão, perdeu o Zé Ivaldo, suspenso. Perdeu o Marlon, suspenso. É um Cruzeiro com alguns problemas para esse jogo contra o Juventude, essa necessidade de vencer. Por quê? Se o Cruzeiro vence e o Bahia tropeça no Atlético Goianiense, o Cruzeiro pega essa vaga para pré-Libertadores. A tabela do Campeonato Brasileiro aqui na parte de baixo está mudando um pouco com a vitória do Bragantino. Bragantino 1, Atlético Paranaense 0. O Bragantino está saindo de 38, chegando a 41 pontos. Continua na zona de rebaixamento, mas agora com o mesmo número de pontos do Fluminense, que está empatando jogando em casa, 0-0 com Cuiabá. Se o Fluminense perder o jogo dele jogando em casa, o Bragantino sai da zona de rebaixamento e o Fluminense entra. Olha só como é que tá a parte de baixo da tabela. O Atlético do Paraná tem 42 pontos, ainda corre risco na última rodada se perder como está perdendo o jogo de hoje. Na parte de cima da tabela, o Cruzeiro tem 49 pontos, é o 9º colocado, o Bahia tem 50. Se o Cruzeiro empatar o jogo dele, ele não consegue chegar ao número de vitórias do Bahia. Então o Bahia, mesmo com a derrota, estaria classificado. Cruzeiro chegaria a 50 pontos, só que o Bahia já tem 50, o Bahia tem 14 vitórias, o Cruzeiro tem 13. Então um empate para o Cruzeiro não interessa. O Álvaro. Tem que vencer o jogo. Tem que buscar essa vitória de qualquer jeito. O Cruzeiro tem que ir no bora fazer esse resultado, né, por isso que eu falei, o grande adversário do Cruzeiro na última rodada é o próprio Cruzeiro. É o desempenho do Cruzeiro, é a cabeça, é a parte mental, que as coisas não vêm acontecendo e... Independentemente de secar ou não o Bahia, o Cruzeiro tem que fazer algo que ele não tem feito. Com o Diniz, por exemplo. Ele não ganhou nenhuma fora de casa no Campeonato Brasileiro sob o comando do Diniz. Venceu o Criciúma aqui, a única vitória no Campeonato Brasileiro, com o Diniz à frente e o restante empate ou derrota. Então o grande adversário do Cruzeiro é ele mesmo. E essa vitória parcial do Bragantino tá causando um estrago ali na parte de baixo da tabela, porque tá deixando o Atlético, o Galo, com reais chances de rebaixamento, tá deixando o Atlético Paranaense com reais chances de rebaixamento e principalmente o Fluminense, porque o Fluminense tem 41 pontos, se vence o Cuiabá vai a 43, mas você sabe com quem que o Bragantino joga na última rodada? Em casa. É em casa. Contra o Criciúma. Sabe com quem que o Fluminense joga na última rodada fora de casa? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Então essa vitória parcial do Bragantino tá causando um estrago. E uma pressão danada na cabeça dos jogadores do Fluminense que estão em campo neste momento no Maracanã. Olha só, você tem mais uma novidade no maior parque aquático de Minas Gerais. Sabe o que é? Águas quentes, é isso mesmo, no Aquabit. Águas quentes com rio lento e mais 2 piscinas. Você não precisa mais ir para Caldas Novas. Agora você tem água quente aqui mesmo, ao lado de BH. Garanta sua cota e venha curtir as águas quentes do Aquabit. Chame agora mesmo no WhatsApp 31 99406 8018. Venha conhecer mais essa nova atração do Aquabit. 31 99406 8018. Ô Pansieri, então é secar o Bahia, vencer o Juventude.
O problema é que o Cruzeiro joga fora contra o Juventude, não pode sequer empatar. O Bahia joga pelo empate jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Bahia precisa de um ponto para poder chegar. Não, se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro vai a 52. Se o Bahia empatar, o Bahia vai para 51. Chamar o Hugo Sérgio, que conhece o povo em Goiânia, para trocar uma ideia com a turma lá do... O Bahia joga por empate se o Cruzeiro empatar, porque se o Cruzeiro vence o jogo, o Cruzeiro vai a 42, é 52. O Bahia, se empatar, vai a 51. Então vai dar um empatezinho lá na Boa Terra e uma vitória por 2-0, para não ter tanto sofrimento também. Porque não aguento mais sofrer esse final de ano não, viu? Só Deus para ter misericórdia. Tá osso, né? Tá osso. Esse pra também. Tudo quanto é lado, né? Nossa senhora, olha só. Louco. Mas olha, deixa eu trazer uma informação, ô Damião, porque você também conhece muito esse jogador que eu vou falar agora, é o Edu Dracena, né? Que era diretor técnico do Cruzeiro, tá deixando o Clube Celeste. Foi uma opção mais familiar, tá precisando ficar mais perto da família em São Paulo, ficar mais próximo da família é também um objetivo que ele tem agora no momento, então por isso tá deixando o Cruzeiro, não tem nenhuma rusga, não tem nenhum problema, sai com as portas abertas, sai com um trabalho que foi muito bem feito, com respeito dos jogadores. Os jogadores gostam muito do Edu Dracena. É uma figura bem legal mesmo, Edu Dracena. Não é porque ele tá saindo, nós estamos aqui falando só bem dele, não. Todo lugar que o Edu ele passa, ele tem esse jeito mesmo. E então boa sorte para ele. Outro que tá deixando o Cruzeiro, o Rafael Vieira. Ele tá aí 3 anos sem férias. A família dele também está no sul, quer ficar mais próximo aos familiares, e ele que era o líder aí de mercado do Cruzeiro, está deixando o Clube Celeste também. Então novos profissionais vão chegar ao clube. Tá certo, obrigado.